Hoje eu vou responder a pergunta do Matheus, que escreveu para a gente para perguntar se eu acho que é possível produzir no Brasil uma moda descolonizada. Essa pergunta do Matheus, na verdade, é porque ele quer saber se é possível produzir uma moda brasileira e uma moda autêntica, distante daquelas tendências ditadas pelas grandes capitais da moda que estão localizadas no hemisfério norte, Nova York, Londres, Paris e Milão. Muito bem, Matheus. No final da pergunta, ou no final da minha resposta, eu gostaria que você se questionasse sobre a pergunta e não exatamente anotasse a minha resposta ou a minha opinião. Primeiro de tudo é que a moda é um fenômeno espaço-temporal, então a gente pode ter modas diferentes no mesmo tempo. Então, por exemplo, Brasil hoje ou São Paulo e hoje Japão, ou até mesmo lugares mais próximos, mas no mesmo tempo. Por exemplo, um bairro determinado de São Paulo, os Jardins, e um outro bairro muito afastado da mesma cidade, um bairro mais periférico. Então, a gente pode ter, no mesmo tempo, hábitos e comportamentos relacionados à moda e identidade bem diferentes. O que é moda num lugar pode não ser moda em outro. Em segundo lugar, a gente também pode comparar um mesmo lugar em tempos diferentes. A gente pode comparar, por exemplo, como as pessoas se vestiam no centro de São Paulo para ir trabalhar na região lá da Praça da Sé, no século XIX e como se vestem hoje, como é que isso mudou, né? Ou a Europa, falando mais em geral, a Europa no século XVII e a Europa hoje. Então, se você observar, a gente não consegue se desvincular do tempo e do espaço para falar sobre moda. No segundo momento, o que a gente tem que pensar em relação a essa sensação de dependência? Como a gente vive num ambiente muito mais globalizado e cheio de informação sobre moda, e a moda é tão dependente da informação, mesmo antes de haver tanta globalização ou tanta facilidade de comunicação, como a indústria brasileira no setor da moda, no sentido da parte criativa, desenvolveu-se tardiamente, então é bem natural que se tenha estabelecido um processo de aderir às tendências ditadas pelas capitais da moda. Como na Europa e em relação ao hemisfério norte, hemisfério sul, nós temos uma diferença de estação do ano e a moda é muito ditada pela estação do ano, inverno e verão, então ficou quase que natural que aquilo que fosse lançado em passarelas ou pelas grandes marcas numa determinada estação, depois fosse sendo apropriada aqui no Brasil num outro momento. Então isso se tornou um ciclo que faz parte da própria dinâmica da moda. Teria sido diferente se a gente criasse uma moda autônoma? Não dá muito para pensar em autonomia, sobretudo nos dias de hoje, ainda que dê para pensar, obviamente, que você não deve copiar o que o outro fez, mas em termos de tendências gerais de comportamento, pode haver muitas similaridades que façam com que a gente aprecie e compartilhe as mesmas ideias sobre moda. Esse é um ponto. E segunda coisa importante é que a ideia de se produzir uma moda que rompa com isso e muito presa a raízes, no nosso caso, pré-coloniais, porque a maioria das vezes que a gente fala de uma moda brasileira, fala de matéria-prima, fala de estética, fala de técnica, sempre que nos levam a um período pré-colonização ou das nossas matrizes culturais. Então, se a gente for pensar nisso, a gente tem que lembrar que isso é uma demanda europeia, não brasileira. Ou seja, na medida que a Europa está toda industrializada, ela começa a procurar pelo mundo gente que está disposta a produzir produtos com uma cara exótica. E aí o Brasil corresponde a isso. A gente pode fazer isso e a gente pode ter muito sucesso fazendo isso e não é nenhum problema fazer isso. No entanto, a gente vai estar limitado àquilo que esse contexto pode oferecer. Se você for ver bem em análise, é muito difícil
combater ou competir o mercado europeu, por exemplo, em produtos de inverno, em produtos mais contemporâneos, em uma linguagem estética que fuja dessas referências das matrizes culturais, justamente porque, no fundo, é a própria demanda europeia ou do hemisfério norte como um todo que vai atrás dessa ideia de um passado intocado que existe no Brasil e em outros países também que um dia foram colônias europeias.